pessoal, estamos começando mais um Vida Saudável aqui pela TVR Sul, né? Hoje o nosso cenário não está acontecendo de fato na TVR Sul, mas o cenário que eu preparei é um cantinho especial aqui da minha casa para você, para a gente poder se conectar nessa tarde de quinta-feira, né? Então hoje é dia 9 de abril de 2020, estamos aí vésperas de Páscoa, né? E qual o sentimento que você está tendo nesses últimos dias, né? Como que anda o seu tempo e as suas emoções? Como você tem gerenciado o seu tempo e as suas emoções? Hoje o nosso assunto é esse. Nós vamos colocar um pouquinho de como estamos vivendo todos esses dias, né? Muita loucura, muita ansiedade, muita aflição, alguns alegria, entusiasmo e motivação. Como que podemos, gente, tirar desse momento proveito disso e nos transformar como pessoa, né? Eu vou contar para vocês aí de casa, quem está nos assistindo, que nesses últimos dias eu comecei a estudar um pouco mais, porque o tempo que eu tinha antes, eu vivia reclamando do tempo, né? Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu estou com pouco tempo. Esse tempo cronológico, né? Esse tempo do relógio aqui, né? Então, parece que as 24 horas estavam sendo pouco para mim, né? Porque eu tinha muita coisa para fazer. Parece que o tempo estava acelerado e eu não tinha dado conta do recado ainda. E agora, nesses últimos dias, né? Nesses últimos 20 dias, eu tenho percebido, né? Que eu estou conseguindo fazer mais coisas, olhar lá dentro de mim mesmo, assim, eu tinha vontade de fazer aquilo. E eu não fiz por quê? Porque eu não tinha tempo. Hoje eu tenho tempo, né? Hoje eu estou conseguindo ter tempo para buscar aquelas coisas e botar na prática, tomar ação, né? Então, a gente está sempre vendo rede social, Facebook, Instagram, enfim, a gente está aí conectadinho com a internet e a gente vê muita notícia ruim, a gente vê muita informação, muita fake news, né? As informações aí que são repassadas e que não são verdadeiras, que não são verídicas. E a gente fica triste com isso também, né? Então, eu pensei assim, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho coisas, né, para resolver, e eu tenho que usar o meu cenário, que é a minha casa. Como que eu vou fazer tudo dentro da minha casa? Eu tenho que administrar o meu tempo. E o tempo é esse, é agora. Tenho que fazer acontecer de qualquer forma, né? Então, hoje estamos fazendo a gravação do Vida Saudável aqui da minha casa, usando as ferramentas básicas, né? Que é o meu sofá, a minha internet e o meu celular. Esse é o nosso cenário de hoje, é o que temos para o momento, né? E a gente precisa usar dessas ferramentas como um apoio também e a gente levar informação para as pessoas, um conteúdo, uma utilidade, né? Aquilo que a pessoa vai receber, né? E aí, falando de tempo e emoções, eu vou contar uma coisinha bem rapidinha para vocês, que há 7 meses atrás eu passei por uma experiência muito difícil, que é o seguinte, a gente como ser humano, a gente é ensinado para pensar e não para sentir, né? A gente não foi ensinado para sentir, apenas para pensar. E quando a gente se envolve com situações difíceis, que a gente sente na pele, né? Momentos difíceis, a gente se choca, a gente se constrange, a gente se frustra e as emoções batem, né? E aí vem a resposta, né? Que é o sentimento, né? Toda emoção, ela vai refletir num sentimento. E o meu foi a perda do meu pai, né? Que gerou um sentimento de tristeza, gente. Tristeza profunda, né? Como é difícil a gente perder alguém, como é difícil a gente viver essa dor, esse momento, né? E aí eu tava dentro da minha caixinha, como se diz, voltada para mim, tentando viver aquele meu momento. E um dia uma pessoa disse assim para mim, você precisa bloquear, você não pode ficar assim o tempo inteiro, né? E eu respeitei a opinião da pessoa, mas eu também olhei para mim e perguntei por que eu não posso viver? Eu preciso sentir, né? É uma reação, né, do que está acontecendo comigo. É a minha história, é o meu momento, né? E aí eu comecei a viver aquele momento e eu comecei a ter grandes
transformações, assim, insights mesmo, com tudo isso que eu estava vivendo. Gente, e a gente se transforma como pessoa, na vida pessoal, na vida profissional, e isso tem um fator muito importante para a gente, né? Porque quando a gente se identifica com algo, é sinal de que a gente precisa aprender muito mais com aquilo dali. Então, no momento de tristeza, que foi a perda do meu pai, eu aprendi a olhar mais para mim. Aprendi a ver o que eu precisava me mudar, né? Mudar dentro de mim como pessoa, né? O que eu estava fazendo com o meu tempo, o que eu estava fazendo com ele, que não estava 100% me transformando. Essa foi a minha realidade. Eu vi que através do tempo, eu estava deixando muita coisa para trás, muitas vontades, muitos sonhos, muitos desejos, porque eu não estava administrando meu tempo da forma como eu gostaria, né? E hoje, dentro do cenário de Covid-19, né, coronavírus, eu percebo que a gente está com um tempo mais livre, mais aberto para a gente poder aprender, né, a olhar para dentro da gente e se autoavaliar, né? Como que eu estou agindo com tudo isso? Como que eu estou aceitando ou estou negando, né? A gente pode muito bem negar nos primeiros dias, mas depois a gente começa a ter uma aceitação de que os dias estão acontecendo, que essa é a nossa realidade. Mas como que eu posso usar do meu tempo, né, para fazer coisas boas, coisas saudáveis? Eu vou falar de um assunto aqui para você, que se quiser anotar, né, pode pegar o papelzinho e a caneta. É uma ferramenta bem legal que eu fiz comigo e deu super certo. Eu fui anotando os papéis, né, que eu tenho na minha vida, né? Papel aquele que eu digo que a gente faz diariamente, né? Eu tenho papel de mãe, eu tenho papel de profissional, meu papel de filha. Como que eu estou sendo nesses meus papéis, né? Papel de mãe, de esposa, de filha, de empreendedora, de apresentadora. Como que eu estou sendo nesses papéis? Que nota que eu daria para mim em cada um desses papéis, né? E eu fiz essa ferramenta, essa técnica, e eu achei muito bacana compartilhar aqui com vocês, que pode ser útil, né? De repente você pode aproveitar isso aí no seu tempo, nesse final de semana, e se autoavaliar, né? E aí você vai classificando, vai dando uma nota de 0 a 10 para cada papel que você tem hoje na sua vida. Depois que você deu essa nota, você avalia o seu tempo. Em relação ao tempo, né, ao tempo cronológico, esse que a gente vive do relógio aqui, como que você tem dado tempo para cada papel? Como que você tem gerenciado o tempo para cada papel que você tem na sua vida? Será que você tem dado mais tempo para o trabalho? Será que você tem dado mais tempo para a família? Mais tempo para você também, né? Porque a gente, como ser humano, a gente precisa daquele tempo sozinho para pensar, para refletir, para raciocinar, né? Para a gente sentir as nossas emoções. E com tudo isso, as nossas emoções, elas têm uma reação, elas dão uma resposta, né? Que é através dos nossos sentimentos. E através disso tudo, fazendo essa autoanálise, né, de você mesmo aí na sua casa, você vai conseguir sentir, né, você vai ter um sentimento de como que você pode mudar, aonde que você pode melhorar e como que você pode se transformar. Gente, eu fiz essa técnica e deu super certo, ela é muito bacana e ela me transformou nesses últimos dias no nosso cenário. Porque eu também vou confessar para você que eu também tenho um pouquinho de ansiedade. E a ansiedade é um trem danado. Ele faz a gente ficar borbulhando aqui dentro, né? A gente acelera, dá aquela falta de ar, dá vontade de sair para a rua, mas não pode. É uma loucura geral. E a gente sabe que a ansiedade hoje tem dominado milhares de pessoas, né? E também depressão. Depressão é um assunto que a gente se comenta, que a gente se escuta falar muito, né? Que a depressão é um sentimento de aflição, né? Excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. E o nosso presente? O que estamos fazendo com o nosso presente? Será que de fato nós estamos vivenciando o nosso presente como a gente precisa viver, né? O nosso presente é isso aqui, é agora.
É isso aqui que eu tenho, é esse momento. É o que eu estou compartilhando, como eu estou me conectando com vocês aí do outro lado, né? Então, como que a gente pode usar do nosso tempo, né? Gerenciar esse tempo e as nossas emoções? Vamos fazer essa técnica, né? Usar essa ferramenta bacana de analisar, né? De dar uma nota para o nosso tempo e para os nossos papéis na nossa vida. É uma coisa muito simples, gente, mas que dá resultado. Depois que você fez, você reflete um pouquinho naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você deseja buscar e como que você deseja depois, pós-coronavírus, como que você deseja fazer acontecer e fazer muito mais para melhorar a sua vida. Eu acredito que se você fizer isso, abrindo o seu coração, né, abrindo a sua mente e se conhecer, se permita, né? Nesse momento a gente tem que se permitir a nos conhecer melhor, porque com toda essa ansiedade, com toda essa loucura, com todo esse movimento, a gente ainda percebe que muitas vezes a gente não se conhece verdadeiramente. Então, faça esse teste para você ver como que você vai se sentir, aquilo que você pode melhorar. E falando de emoções, né, e tempo, então hoje o nosso tempo cronológico é 24 horas. Então eu estou muito acelerada, eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Mas e como que eu estou sentindo as minhas emoções? Como que eu estou lidando, né, com o lado emocional na minha vida? Será que eu estou tendo equilíbrio? Será que eu estou aceitando? Será que eu estou vivendo cada sentimento na minha vida? Eu vou colocar aqui para você uma coisinha muito breve sobre um sentimento que eu tive há 7 dias atrás. Sobre uma vivência, né? Eu estava em imersão profunda, em aulas online, e uma pergunta, né, que o professor lá fez me chamou muito a atenção. O que você faria se você soubesse que você tem apenas 5 minutos de vida? O que você faria? Aquela pergunta me fez pensar muito, né? Porque o que eu faria se eu soubesse que eu só tenho mais 5 minutos? Bom, eu pensei aqui para mim, né? Naquele momento eu pensei, interiorizei e coloquei para mim. Eu gostaria de ter todas as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu vivo com elas diariamente e aquelas outras que estão passando pela nossa vida que deixam marcas, né? Pessoas que deixam aí um pedacinho de todas elas na nossa vida. Então, quando ele fez essa pergunta, eu olhei para mim, como que eu gostaria de viver, né? E se eu tivesse a oportunidade de viver muito mais ainda, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer tudo aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não me permiti. Por quê? Porque eu tinha crenças, eu tinha hábitos ruins, né? Hábitos de negativismo, de repente, de não me colocar no meu próprio lugar e reconhecer que eu tenho valor, que eu posso ser aquilo que eu quiser ser, né? Sem julgamento. Então, como estamos entrando no momento de Páscoa, né? Um momento de reflexão, eu acho que é um ponto, e é um momento, e é o tempo de a gente refletir. Reflita com tudo isso, reflita com tudo que você está vivendo, reflita se realmente você está tendo hábitos saudáveis, se a sua vida está equilibrada em todos os sentidos, né? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente também, né? Porque precisamos colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus é a nossa base. E colocar em prática, fazer acontecer as novas mudanças, né? Como que você deseja mudar os seus dias? Como que você deseja mudar a sua vida? Como que você deseja fazer a sua vida se transformar? Uma coisa muito certa eu digo para você, o poder está no nosso pensamento. E o caminho mais longo que eu já percorri foi entre a minha mente e o meu coração. E isso é muito lindo, gente. Essa é a distância mais longa que eu já percorri. Por quê? Porque é algo que está dentro de mim e a gente precisa mudar. Então, nessa tarde de quinta-feira, a minha mensagem
para você, né, para aqui do Vida Saudável, é isso. É para que você possa refletir com tudo isso que eu disse para você. Como que você tem gerenciado suas emoções e o seu tempo? O que você gostaria de ser, que eu ainda não sou? O que eu gostaria de fazer, de melhorar como pessoa, como profissional? O que eu gostaria de estar fazendo e eu não fiz ainda? Por que eu não fiz? Né? Então, gente, essa é a minha mensagem. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pela TVR Sul, por estar fazendo esse programa a partir daqui da minha casa, com o cenário que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. E eu tenho muita gratidão pela TVR Sul, tá? Muita gratidão por essas pessoas que estão me dando essa oportunidade. E também quero deixar aqui, desejar para você, né, uma feliz Páscoa, que independente se você está reunido com todos da sua família ou não, mas que você viva a Páscoa no melhor sentido, né? Que é a renovação, é a transformação, e viva com muito amor, com toda a simplicidade do mundo. Não precisamos de muita coisa, né? Apenas precisamos sentir e viver. Então essa é a minha mensagem para você. Uma ótima Páscoa, uma feliz Páscoa a todos vocês, em nome do programa Vida Saudável e também de toda a equipe da TVR Sul. Até mais e até o próximo programa. Um grande beijo para você.